Olá, seja bem-vindo ao Pensamentos em Silêncio. O seu refúgio tranquilo, onde a mente pode descansar enquanto o cosmos sussurra suas verdades mais antigas. Antes de começarmos nossa reflexão de hoje, me diga, de onde você está me ouvindo agora? E que horas são aí? Saber que estamos flutuando juntos nesse mesmo rio de pensamentos, mesmo estando em cantos tão diferentes do mundo, é uma das coisas que mais me traz paz. Se esta viagem ressoar com você, deixe seu like suave e considere se inscrever. Assim você não perde nossas próximas noites de silêncio estrelado. A pergunta de hoje é uma daquelas que nos acompanham desde que levantamos os olhos para o céu pela primeira vez. Uma pergunta que parece infantil, mas que guarda a chave para entendermos nosso lugar em tudo isso. Quem define as regras do universo? Quem, ou o que, decidiu que a luz deve viajar a exatos 299.792, 458 metros por segundo? Quem determinou que a gravidade deve apenas atrair, nunca repelir? Quem escreveu o manual de instruções que diz que duas partículas podem se entrelaçar para sempre, mesmo separadas por galáxias inteiras? Será que existe um grande legislador cósmico? Um arquiteto com uma prancheta e um café forte, rabiscando equações antes do Big Bang? Ou será que as regras simplesmente são tão inevitáveis quanto o nascer do sol, tão naturais quanto a água que corre morro abaixo? Esta noite, vamos nos permitir flutuar por essas perguntas, sem pressa, sem a necessidade de respostas definitivas. Apenas a doce curiosidade de quem se deita na grama escura e observa as estrelas, perguntando-se por que tudo funciona exatamente como funciona. Acomode-se. Deixe o peso do seu corpo afundar no colchão, no sofá, ou onde quer que você esteja. Sinta a gravidade, essa velha conhecida, te puxando gentilmente para baixo, como quem te convida a ficar. Vamos começar. Existe uma regra no universo que diz: nada pode viajar mais rápido que a luz. Não é uma sugestão, não é uma recomendação. É uma lei, inquebrável, absoluta. Se você tentar acelerar qualquer partícula com massa, um grão de areia, uma nave espacial, o seu pensamento mais veloz, ela jamais, em hipótese alguma, alcançará os 300 mil quilômetros por segundo da luz no vácuo. Ela pode chegar perto, 99,9%, mas nunca tocar a linha de chegada. Quem escreveu essa placa de proibido ultrapassar na estrada cósmica? Quem colocou esse limite de velocidade tão específico e, aparentemente, tão arbitrário? A física moderna tem um nome para essas leis fundamentais. Ela as chama de constantes universais. A velocidade da luz é uma delas. A constante gravitacional, que dita a força exata com que dois corpos se atraem, é outra. A constante de Planck, que rege o mundo estranho e maravilhoso da física quântica, também. A carga do elétron, a massa do próton. São números. Números muito, muito precisos. E o que há de mais misterioso neles é que se qualquer um desses números fosse ligeiramente diferente, uma vírgula decimal para lá ou para cá, o universo como conhecemos simplesmente não existiria. Se a gravidade fosse um pouquinho mais forte, as estrelas queimariam tão rápido que não haveria tempo para planetas se formarem. Se fosse um pouquinho mais fraca, as galáxias jamais teriam se unido. Seríamos apenas um mar de gás frio e solitário, sem luz, sem estrutura, sem ninguém para se perguntar o porquê. Se a força nuclear forte, aquela que mantém os prótons colados no núcleo do átomo, vencendo a repulsão elétrica entre cargas iguais, fosse ligeiramente diferente, os átomos mais pesados que o hidrogênio nunca teriam se formado. Sem carbono, sem oxigênio, sem ferro, sem você. É como se alguém tivesse ajustado os botões do painel de controle do universo em posições incrivelmente específicas. Posições que permitem a existência de estrelas, planetas, galáxias, vida, consciência e perguntas feitas na quietude da noite. A isso, os cosmólogos dão um nome poético e perturbador: o ajuste fino do universo. Fine-tuning, no inglês original. O universo parece ter sido calibrado, com uma precisão quase absurda, para que nós pudéssemos estar aqui. Mas calma. Antes que sua mente comece a correr para conclusões grandiosas ou divinas, vamos respirar fundo. Porque existem maneiras diferentes de interpretar esse mistério, e cada uma delas é uma viagem por si só. A primeira interpretação é a mais antiga, a que habitou a mente dos nossos ancestrais por milênios.
Existe um legislador, alguém ou algo definiu as regras, um criador que antes do primeiro fóton cruzar o vazio, escolheu os valores exatos das constantes para que estrelas pudessem brilhar e corações pudessem bater. Nessa visão, as leis da física são como a assinatura de um artista na tela cósmica, uma pista deixada para trás. É uma ideia reconfortante, a de que não estamos aqui por acidente, de que existe intenção por trás da beleza de uma nebulosa e da complexidade de uma célula, de que as regras têm um autor, e esse autor, de alguma forma, nos incluiu na história. Mas a ciência, essa ferramenta maravilhosa que nos permite fazer perguntas mesmo sem ter todas as respostas, também nos oferece outros caminhos para pensar. A segunda interpretação é tão impressionante quanto, mas num sentido diferente. Ela sugere que talvez existam muitos universos, um multiverso. Incontáveis bolhas cósmicas, cada uma surgindo de seu próprio Big Bang, cada uma com suas próprias leis e constantes. Na grande maioria desses universos, as regras não permitem a formação de nada interessante. São mares de caos ou vazios eternos, silenciosos, estéreis, invisíveis para qualquer consciência. Mas, em alguns poucos, talvez em um número muito pequeno, as constantes calham de ter os valores certos. E é exatamente nesses universos raros que surgem observadores. Nós. Não porque fomos planejados, mas porque estamos no único tipo de universo onde poderíamos estar para fazer essa pergunta. É o chamado princípio antrópico. Uma ideia que, à primeira vista, pode parecer fria, mas que, se você pensar bem, guarda sua própria forma de beleza. A beleza da improbabilidade. O universo não foi feito para nós. Nós é que somos filhos das condições que ele ofereceu. Existe ainda uma terceira possibilidade, uma que nos desafia a aceitar um profundo e humilde não sabemos. E se as leis da física forem inevitáveis? E se, por alguma razão matemática que ainda não compreendemos, a velocidade da luz simplesmente tiver que ser esse número e não outro? E se as constantes estiverem interligadas de uma forma tão profunda que, ao definirmos uma, todas as outras automaticamente se encaixam? Como peças de um quebra-cabeça cósmico que só tem uma única solução possível. Nesse cenário, ninguém definiu as regras. Elas são simplesmente o que são, porque não poderiam ser de outro jeito. O universo não é um relógio montado por um relojoeiro, mas sim a única melodia que certas notas podem tocar quando soam juntas. 3 visões, 3 maneiras de encarar o mesmo mistério. E o mais bonito, talvez, seja que nenhuma delas anula completamente a outra. A ciência nos dá ferramentas para investigar, mas o silêncio entre as estrelas ainda guarda espaço para o assombro, para a poesia e para a dúvida. Agora, se você me permite, vamos nos aproximar um pouco mais, porque as regras do universo não estão escritas apenas no grande livro do cosmos. Elas estão acontecendo agora, dentro de você, ao seu redor. Neste exato momento em que você escuta estas palavras, a física quântica, esse ramo da ciência que parece ter sido inventado por um poeta bêbado em uma noite de inspiração, nos revelou um andar inferior da realidade. Um porão cósmico onde as regras são completamente diferentes daquelas que vemos no nosso dia a dia. No nosso mundo macroscópico, uma bola de bilhar está aqui ou ali. Um objeto tem uma posição definida. A causa vem antes do efeito. Tudo faz sentido. Mas no mundo quântico, uma partícula pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Ela não decide onde está até que alguém ou algo a observe. O próprio ato de olhar muda o resultado do experimento. Quem definiu essa regra bizarra? Quem decidiu que a realidade, no seu nível mais fundamental, seria tão estranha? E tem mais. 2 partículas que já interagiram uma vez podem ficar entrelaçadas para sempre. Mesmo que você as separe por bilhões de anos-luz, o que acontece com uma afeta instantaneamente a outra. Instantaneamente. Ignorando o limite de velocidade da luz. Ignorando o espaço entre elas. Como se o universo inteiro fosse, na verdade, um único objeto dobrado sobre si mesmo. Einstein chamou isso de ação fantasmagórica à distância. Ele não gostava nada dessa ideia. Parecia uma violação de tudo o que ele acreditava sobre como o cosmos deveria se comportar. E, no entanto, os experimentos confirmam. O emaranhamento quântico é real. É uma regra do jogo.
Uma regra que parece sussurrar que, no fundo, a separação entre as coisas é apenas uma ilusão, que estamos todos, de alguma forma misteriosa e ainda incompreendida, conectados. Pense nisso por um instante. As partículas que compõem seu corpo já estiveram entrelaçadas com partículas que agora estão em uma estrela do outro lado da galáxia. As regras do universo não falam apenas de limites de velocidade e forças de atração. Elas falam também de conexão, de unidade, de um todo que nunca deixou de ser um, mesmo depois de ter se expandido e se fragmentado em bilhões de galáxias. Talvez a regra mais fundamental de todas não seja uma equação matemática. Talvez seja algo muito mais simples e muito mais profundo. Tudo está ligado. E então, depois de flutuarmos por essas ideias, voltamos à pergunta inicial: quem define as regras do universo? A resposta honesta, aquela que os melhores cientistas do planeta lhe dariam com um sorriso nos lábios, é: nós ainda não sabemos, e talvez nunca saibamos completamente. Mas a busca por essa resposta já nos revelou algo extraordinário. Ela nos mostrou que vivemos em um cosmos ajustado com uma precisão de tirar o fôlego. Um cosmos onde a consciência pode florescer e fazer perguntas sobre sua própria origem. Um cosmos regido por leis que, no fundo, parecem apontar para uma profunda interconexão entre todas as coisas. E existe uma beleza imensa nesse não saber. Porque enquanto houver perguntas sem respostas definitivas, haverá espaço para o mistério. Haverá espaço para a curiosidade. Haverá espaço para nos deitarmos na escuridão, olharmos para o alto e nos sentirmos, ao mesmo tempo, infinitamente pequenos e infinitamente parte de algo grandioso. As regras existem. Isso é inegável. O Sol nasce. A maçã cai. As galáxias giram. Os elétrons saltam de órbita em saltos quânticos precisos. Mas quem as escreveu? Talvez a pergunta esteja errada. Talvez não seja quem, mas o quê. Ou talvez as regras não tenham sido escritas, mas sim descobertas. Como uma melodia que sempre existiu, esperando que alguém ou algo a ouvisse pela primeira vez. E talvez, apenas talvez, a regra mais bonita de todas seja aquela que permite que você, agora, neste exato momento, exista e se pergunte sobre isso. E talvez, apenas talvez, a regra mais bonita de todas seja aquela que permite que você, agora, neste exato momento, exista e se pergunte sobre isso. Pare por um instante e deixe essa ideia pesar suavemente sobre você, como um cobertor quente numa noite fria. Você está aqui, agora, consciente, capaz de olhar para o céu e sentir algo que nenhuma estrela, por mais brilhante que seja, pode sentir. Capaz de se maravilhar. Isso não é pequeno. Isso não é trivial. Isso é, muito possivelmente, o fenômeno mais extraordinário que o universo já produziu desde o seu primeiro suspiro de luz. Pense na cadeia de eventos que precisou acontecer para que este momento, você, aí, me ouvindo, fosse possível. O Big Bang precisou explodir com a força exata para que o universo não colapsasse sobre si mesmo nos primeiros microsegundos, nem se expandisse tão rápido que a matéria jamais se encontrasse. As primeiras estrelas precisaram viver e morrer, explodindo em supernovas cataclísmicas, para forjar dentro de seus núcleos ardentes os átomos de carbono, oxigênio, nitrogênio e ferro que compõem seu corpo. Esses átomos precisaram vagar pelo espaço interestelar por bilhões de anos, carregados por nuvens de gás e poeira, até que a gravidade os reunisse novamente em uma nova estrela, o nosso Sol. E em um pequeno planeta rochoso orbitando a uma distância perfeita, nem tão perto a ponto de queimar, nem tão longe a ponto de congelar. Nesse planeta, a química precisou, em algum momento, dar um salto misterioso. Moléculas inanimadas se organizaram de tal forma que começaram a se copiar. A vida surgiu. E por bilhões de anos, ela evoluiu, tropeçando, se adaptando, se extinguindo e renascendo, até produzir uma espécie capaz de olhar para o céu noturno e perguntar: por quê? E dentro dessa espécie, uma linhagem ininterrupta de ancestrais precisou sobreviver a tempestades, fomes, guerras, pandemias, acidentes e corações partidos, apenas para que eventualmente você nascesse. Você, com suas digitais únicas,
com suas memórias, com suas perguntas. Com essa voz interior que agora escuta estas palavras e se reconhece nelas. Se uma única variável nessa equação cósmica tivesse sido diferente, um ancestral que tomou o caminho da direita em vez da esquerda, uma tempestade que não aconteceu, um encontro que quase não foi, você não estaria aqui. E, no entanto, você está. Isso é assombroso, é humilhante e é, ao mesmo tempo, a coisa mais comum do mundo. Porque todos nós, cada um dos 8 bilhões de seres humanos neste planeta, somos o resultado dessa mesma cadeia improvável de eventos. Cada um de nós é um milagre estatístico ambulante, um universo dentro do universo. Mas a regra mais bonita não é apenas a que permitiu que você existisse, é a que permitiu que você se perguntasse sobre isso. Nenhuma estrela se pergunta por que brilha, nenhum planeta se questiona sobre o sentido de sua órbita. Nenhuma galáxia contempla sua própria beleza. A matéria escura não se angustia com seu papel invisível na arquitetura cósmica. Os buracos negros não escrevem poesia sobre o mistério do que acontece além do horizonte de eventos. Só você, só nós. Somos o universo que acordou, o cosmos que se tornou consciente de si mesmo. A poeira de estrelas que, depois de bilhões de anos de viagem silenciosa, finalmente abriu os olhos e disse: "Uau!" E talvez seja exatamente isso que torna essa regra tão bonita. Ela não está escrita em nenhuma equação. Nenhum físico a colocou em um quadro negro. Ela não pode ser medida com telescópios ou aceleradores de partículas. Ela simplesmente é. É a regra que transforma hidrogênio em gente, que transforma tempo em história, que transforma luz em poesia. É a regra que faz com que, mesmo conhecendo nossa pequenez diante da vastidão do cosmos, nós ainda ousemos fazer perguntas. Ainda ousemos buscar respostas. Ainda ousemos criar canais como este, onde mentes sonolentas se reúnem para flutuar juntas pelo mistério. E agora, neste exato momento, enquanto seus olhos pesam e sua respiração se aprofunda, essa regra continua operando silenciosamente dentro de você. Seu coração bate sem que você precise ordenar. Seus pulmões se enchem e se esvaziam em um ritmo perfeito. Seus neurônios disparam em sinfonias elétricas, processando estas palavras, traduzindo-as em imagens, sensações, significados. Você é um pedaço do universo que pensa, que sente, que dorme, que sonha. E se existe alguma beleza nisso, e eu acredito que existe, uma beleza imensa, ela não está em ter todas as respostas. Está exatamente em poder fazer as perguntas. Em poder se deitar na escuridão, sentir o peso do próprio corpo contra a cama e se maravilhar com o simples fato de estar aqui, vivo, consciente, conectado. A regra mais bonita do universo talvez não seja a gravidade, nem a velocidade da luz, nem o emaranhado quântico. A regra mais bonita do universo é que ele produz criaturas capazes de achá-lo bonito, e você é uma delas. Agora, enquanto o silêncio da noite envolve seus pensamentos e o sono se aproxima como uma névoa suave, eu lhe deixo com essa ideia. Não como uma resposta, mas como um convite. Um convite para amanhã, quando o sol nascer e você abrir os olhos, lembrar por um segundo que você é parte disso tudo, que o universo inteiro conspirou por bilhões de anos para que você pudesse viver mais um dia, para que você pudesse respirar mais uma vez, para que você pudesse, se quisesse, olhar para o céu e sussurrar um silencioso obrigado. Porque no fim das contas, talvez a melhor resposta para quem define as regras do universo seja simplesmente esta: não importa. O que importa é que as regras existem e que elas nos permitem estar aqui, juntos, flutuando neste pequeno barco de curiosidade chamado Pensamentos em Silêncio. Porque no fim das contas, talvez a melhor resposta para quem define as regras do universo seja simplesmente esta: não importa. O que importa é que as regras existem e que elas nos permitem estar aqui, juntos, flutuando neste pequeno barco de curiosidade chamado Pensamentos em Silêncio. Pense nisso por um momento. Deixe essa ideia se acomodar como um gato que encontra o lugar mais quente da casa para dormir. Nós passamos tanto tempo, como espécie, como indivíduos, tentando encontrar o autor, o nome por trás da assinatura. Queremos um rosto, uma intenção, uma causa primeira, que possamos apontar e dizer: foi ele, foi ela.
foi isso. É quase um instinto. Desde crianças, quando olhamos para um brinquedo novo, perguntamos: quem fez? Quando ouvimos uma música que nos arrepia, queremos saber o nome do compositor. Quando nos deparamos com a beleza insuportável de um pôr do sol, ou com a complexidade absurda de uma célula se dividindo, nossa mente imediatamente busca um criador. É como se a beleza exigisse uma testemunha que a tenha planejado. Como se a complexidade não pudesse existir sem um arquiteto. Mas o universo, esse velho sábio e silencioso, parece nos sussurrar uma possibilidade diferente. Uma possibilidade que é ao mesmo tempo mais humilde e mais grandiosa. Talvez a beleza não precise de um autor. Talvez a complexidade não exija um relojoeiro. Talvez, e eu digo talvez, com todo o peso da ignorância e toda a leveza da curiosidade, as regras simplesmente sejam. Não porque foram ditadas, mas porque são inevitáveis, como a forma de uma bolha de sabão, como o hexágono dos favos de mel, como a espiral de uma concha ou de uma galáxia. Padrões que emergem porque não poderiam emergir de outro jeito. E se for assim, então o universo não é um decreto. É uma consequência. Não é uma ordem. É uma dança. Uma dança que começou há 13,8 bilhões de anos e que continua agora, neste exato instante, dentro de cada átomo do seu corpo, em cada fóton que viaja do Sol até a sua pele, em cada batida silenciosa do seu coração. E nós, pequenos dançarinos conscientes, fomos convidados para o baile. Não por um anfitrião visível, mas pela própria música, pela melodia das leis da física, pelo ritmo da gravidade, pela harmonia das constantes universais. E que música é essa, hein? Uma música que começa com o rugido suave do Big Bang. Essa explosão que não foi explosão, mas sim uma inspiração profunda antes do primeiro acorde, que continua com o nascimento das primeiras estrelas. Esses faróis solitários que romperam a escuridão como notas agudas perfurando o silêncio, que se desdobra na formação das galáxias. Essas sinfonias de bilhões de instrumentos tocando juntos em uma coreografia que dura eras. E que, eventualmente, em um pequeno planeta azul, orbitando uma estrela amarela comum nos subúrbios da Via Láctea, produz ouvidos capazes de escutar e mentes capazes de se emocionar. Você é um desses ouvidos. Você é uma dessas mentes. E aqui está você, flutuando neste barco. Este pequeno barco de curiosidade chamado Pensamentos em Silêncio. Um barco que não tem pressa de chegar a lugar nenhum, que não precisa de mapas ou bússolas, que se deixa levar pelas correntes suaves da contemplação, navegando por mares de perguntas, sem a obrigação de ancorar em portos de respostas definitivas. Neste barco, cabe tudo. Cabem os que acreditam em um Criador que ajustou os botões do cosmos com precisão divina. Cabem os que apostam no multiverso, essa ideia deslumbrante de que existem infinitos universos paralelos onde as regras são diferentes e nós só estamos naquele que, por acaso, nos permite existir. Cabem os que acham que as leis da física são tão inevitáveis quanto 2 mais 2 serem 4. E cabem também aqueles que simplesmente não sabem e encontram paz nesse não saber. Porque o barco não exige concordância. Ele só exige presença e disposição para se maravilhar. Pense em quantas pessoas, agora, neste exato momento, estão flutuando com você neste mesmo barco invisível. Gente de cidades grandes e de vilarejos remotos. Gente em fusos horários completamente diferentes. Alguns vendo o sol nascer enquanto outros se preparam para dormir. Gente com histórias de vida que você jamais conhecerá, com dores que você jamais sentirá, com alegrias que você jamais imaginará. E, no entanto, aqui estamos, reunidos por um fio invisível de curiosidade. Conectados por essa vontade compartilhada de entender um pouco mais sobre o mistério em que estamos mergulhados. Isso é bonito demais para ser ignorado. Em um mundo que tantas vezes nos empurra para a divisão, para o ruído, para a pressa, existe este espaço, este canto tranquilo do cosmos, onde a única coisa que importa é a pergunta. E a companhia silenciosa de outros viajantes que, como você, decidiram parar por um instante e olhar para cima. E se isso não for sagrado, eu não sei o que é. Talvez o sagrado não esteja nas respostas. Talvez ele esteja exatamente aqui, na pausa.
no silêncio entre uma palavra e outra, na respiração que você dá agora, lenta e profunda, enquanto se permite simplesmente ser. As regras do universo existem, isso é fato. A gravidade continua te puxando para o centro da Terra com uma força constante e confiável. Os elétrons continuam girando ao redor dos núcleos atômicos sem nunca cair. A luz continua correndo pelo vácuo naquela velocidade exata que permite que você veja as estrelas como elas eram há milhões de anos. Mas quem as definiu? A resposta honesta continua sendo: não sabemos. E talvez nunca saberemos. E está tudo bem, porque a pergunta em si já nos deu tanto. Ela nos deu a astronomia, que nos mostrou nosso lugar no cosmos. Ela nos deu a física, que nos revelou as engrenagens invisíveis da realidade. Ela nos deu a filosofia, que nos ensinou a conviver com a incerteza. Ela nos deu a poesia, que transforma o mistério em palavras que aquecem a alma. E ela nos deu este momento, este exato momento. Você, aí, agora, existindo, questionando, flutuando. Então, enquanto o sono se aproxima como uma maré calma que sobe devagar, levando embora as areias da vigília, eu lhe convido a largar a necessidade de saber. Apenas por esta noite. Apenas por este instante. Largue a exigência de uma resposta final. Solte o peso de ter que entender tudo. E simplesmente sinta. Sinta que você faz parte disso. Que as mesmas regras que fazem as galáxias girarem são as que permitem que seu coração bata. Que os mesmos átomos que brilham nas estrelas distantes são os que compõem suas mãos, seus olhos, seus sonhos. Sinta que você não é um estranho no universo. Você é o universo, em uma de suas infinitas formas de se experimentar. E que privilégio é poder se experimentar assim, consciente, curioso. Capaz de se deitar na escuridão em vez de temê-la, usá-la como tela para projetar as perguntas mais bonitas que uma mente pode conceber. Este barco, este pequeno pensamento em silêncio, continuará navegando. Haverá outras noites, outras perguntas, outros mistérios para flutuarmos juntos. Mas esta noite está terminando. E com ela, esta jornada específica chega ao seu porto temporário. Não um porto de respostas, mas um porto de acolhimento. Um lugar onde você pode simplesmente descansar, sabendo que o universo, com todas as suas regras misteriosas e sua beleza incompreensível, continuará existindo amanhã. E que você, se tudo correr bem, também continuará. E poderá, se quiser, voltar a este barco para mais uma noite de silêncio, de pensamentos, de estrelas. Porque as perguntas continuarão lá, as regras continuarão operando e nós continuaremos tendo este espaço para nos reunir e nos maravilhar juntos. Neste pequeno barco de curiosidade, neste pensamentos em silêncio. Agora, feche os olhos se quiser, ou mantenha-os abertos, fitando o teto ou o céu pela janela. Sinta o balanço suave deste barco imaginário. Sinta a companhia silenciosa de todos os outros viajantes que, neste exato momento, estão terminando esta mesma travessia com você. E permita-se dormir, não com todas as respostas, mas com uma certeza tranquila, a de que você faz parte disso, a de que as regras, sejam elas quais forem e venham de onde vierem, permitiram que você estivesse aqui esta noite. E isso, por si só, já é um presente cósmico. Boa noite, querido viajante. Que as estrelas te guardem, que o silêncio te embale e que o universo, com todas as suas regras misteriosas, continue sendo esse lugar infinito de beleza e assombro que nos reúne, noite após noite, neste pequeno barco chamado Pensamentos em Silêncio. Até a próxima pergunta. Até o próximo mistério. Até a próxima vez que você decidir flutuar com a gente.